Viagem aérea do Lucas de Jesus, lá de Venceslau Braz, um município pequeno de cerca de 20 mil habitantes, onde todo mundo se conhece, um ar de cidade pacata, um ar de cidade tranquila, mas que foi palco de um crime bárbaro, com requintes de crueldade. Onde o seu Roque, uma pessoa que trabalhou no campo, que tinha uma condição boa, porque trabalhou a vida inteira para isso, acaba em determinado momento se envolvendo com uma pessoa errada, chamada Claudiane Machado. Não sabemos ainda se essa jovem atrai ele, está na casa com ele e os outros bandidos chegam para cometer o crime, ou se o idoso é surpreendido durante a madrugada pelos 4 que participaram do latrocínio, a Claudiane, o Claudeci, que é o MK, o Lucas é o LK e a Maria Fernanda. Não sabemos ainda. A grande peça-chave é a Claudiane, que conhecia o seu Roque. Ela conhecia o seu usuário de drogas, apontada por alguns como uma garota de programa, que teve ali alguns encontros com o seu Roque. Percebeu que tinha dinheiro na parada e resolveu, junto com os outros, cometer esse crime bárbaro. O Wesley conversou com exclusividade, ninguém mais falou, é só a nossa equipe, é só o Wesley e o Lucas de Jesus com a filha. As filhas conversaram com o Wesley. Ainda em estado de choque, né, Wesley? Pela forma como foi e por tudo que aconteceu. Com certeza, receberam a notícia e ficaram super abaladas com tudo que aconteceu. E um detalhe, Parra, elas ficaram sabendo sobre o desaparecimento do Sr. Roque ainda no dia 6 de janeiro, pela manhã, no sábado. Então toda a cidade aqui de Venceslau Braz, que tem menos de 20 mil habitantes, se movimentou para encontrar o idoso, que era muito querido, conhecido aqui na cidade, e toda a cidade estava movimentada para encontrar ele. Mas infelizmente o corpo dele foi encontrado no rio Tibagi, em Biporã, com os pés e as mãos amarrados. Além disso, ele estava com um saco na cabeça. A investigação já apurou que a quadrilha levou o Sr. Roque dentro da própria caminhonete até este local. A família, Parra, está bem revoltada, principalmente por informações que estão sendo vinculadas de forma erradas. Ou seja, algumas pessoas estão dizendo que eles eram namorados e eles não eram namorados, nunca tiveram um relacionamento amoroso, apenas se conheciam e saíram algumas vezes. Além disso também, por exemplo, outra informação que está sendo dada neste momento é que esse grupo teria realizado o churrasco que a gente falou na casa do seu Roque, ou seja, eles teriam voltado até o local. Isso não aconteceu. Esse churrasco foi em um outro endereço, em uma chácara, conforme apurou a Polícia Civil. Então são várias informações desencontradas, por isso a família confiou no trabalho de jornalismo sério, do jornalismo investigativo aqui da RIC TV, que sempre escuta os dois lados, para poder falar o que de fato teria acontecido, o que a família sabe sobre esse crime. E agora nós vamos ouvir as filhas falando um pouquinho sobre isso e, claro, também sobre a falta do pai e o choque de receber uma notícia que o pai foi morto de uma forma tão brutal como aconteceu. Vamos ouvi-las. Como ele já estava ficando de idade, a gente estava preocupado ele ficar sozinho lá, porque o sítio é bem longe, é um lugar de difícil acesso, inclusive celular é muito difícil de pegar lá, sabe, rede da TIM ou sinal de internet lá não tinha na época, então foi por isso que nós pedimos para que ele viesse para a cidade. E agora ele tinha 2 netinhos pequenos que eles eram apaixonados do meu pai. E isso é o que mais me dói, porque meu filho vê a fotinha do avô dele e ele chama o vovô. Aí é muito triste mesmo. Ele foi um cara que foi muito amado, não era uma pessoa abandonada aqui na cidade. A nossa família era muito unida, a gente estava sempre junto. Então é essa lembrança que a gente tem que levar do meu pai, que ele foi muito amado e vai continuar sendo, agora com essa dor irreparável, né? Mas buscando a justiça que é o mais certo e o justo para meu pai mesmo. Você ouviu o que ela falou? Que o seu Roque tem 2 netinhos que olham para a foto e não entendem ainda a falta do avô. Que olham para a foto tentando imaginar que o seu Roque vai voltar, que de repente foi fazer uma viagem, mas infelizmente não volta mais. Foi assassinado com requintes de crueldade. Com a prisão das 2 pessoas, Wesley, com a morte do Claudeci, o tal do MK, e agora a procura pela Claudiane, como é que a família recebeu essas notícias? Porque ontem foi um turbilhão, foi uma em cima da outra.
a família sente que a justiça está sendo feita, a polícia está trabalhando em cima desse caso, o inquérito, inclusive, já está quase concluído. O delegado disse que vai relatar esse inquérito ainda nesta semana ou no comecinho da semana que vem e encaminhar ao Ministério Público. Ambos devem responder pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O delegado, inclusive, Parra, tinha cogitado a possibilidade deles também responderem pelo crime de ocultação de cadáver. Mas tem um detalhe, quando o seu Roque foi jogado no rio, ele ainda estava com vida. Então a ocultação de cadáver acontece, obviamente, quando a pessoa já está morta. Então eles não responderiam por esse crime, pelo menos a princípio. Claro que o Ministério Público pode ter um entendimento diferente, a promotoria pode colocar outros agravantes a esse crime, mas o latrocínio, como nós sabemos, é um dos crimes mais graves do Código Penal brasileiro. Agora a família espera pela prisão da Claudiane e que, se caso ela realmente esteja envolvida nesse caso e seja condenada, que ela pague pelo que ela teria feito. Segundo a família, esse é o sentimento maior neste momento, esperando pela prisão dela. Todas estão ansiosas, inclusive um outro fato que elas ressaltaram, por exemplo, Parra, até para deixar um pouco mais claro como era o seu Roque, ele era uma pessoa solteira, ele teria separado da esposa dele ainda nos anos 90, quando as filhas eram pequenas, mas durante todo esse período, mais de 20 anos, ele sempre foi muito amigo da ex-mulher, né? Eles inclusive passaram o Natal juntos, passaram o Réveillon juntos, porque eles eram muito amigos, justamente pensando nos filhos. Então o seu Roque era uma pessoa muito querida por toda a família e toda a vizinhança. Claro que todos agora esperam somente por justiça. É uma luta incansável da família, buscando pela justiça e, claro, sempre em contato com a Polícia Civil. Vamos ouvi-las novamente. A gente recebeu isso tudo com muita tristeza, muita revolta. E o que a gente mais quer agora é um pouco de justiça, porque nada vai trazer o nosso pai de volta. Mas o nome dele não pode ser enxovalhado como ele foi lá jogado e esquecido assim. A gente quer justiça e eu acredito que vai dar tudo certo e essa pessoa vai ser encontrada e vai pagar pelo crime que cometeu. E a justiça vai ser feita. A Claudiane, em momento algum, era companheira do meu pai, que ele não estava apaixonado por ela e ele não veio morar na cidade por ela. Infelizmente, meu pai conheceu ela e ela deve ter já planejado isso há algum tempo com essas pessoas, né? E deu certo deles cometerem esse ato, essa atrocidade aí nessa sexta-feira, de 5 para 6 de janeiro. Esperamos que a Cláudia, né, Claudiane, seja encontrada para que ela responda pelo crime que até então ela cometeu e que ela cumpra a pena dela no máximo possível no regime fechado. Coloca para mim de novo a foto lá do seu Roque junto com os procurados lá e os que já foram presos, o Diego. Obrigado, viu? O seu Roque, Claudiane que está sendo procurada. O Claudeci era conhecido como MK, porque o codinome dele no mundo do crime era Macuco. Por isso que era o tal do MK. Alguém que já teve envolvimento com o tráfico de drogas. Disse que até fugido, disse que não acompanhou o velório, inclusive de parentes muito próximos, porque era jurado de morte. Que não poderia acompanhar velório porque era jurado de morte. Já levou tiro e tudo. O Lucas, o tal do LK, e a Maria Fernanda, que estava na casa junto. O Wesley vai voltar ainda hoje, trazendo a reportagem completa pra gente sobre esse caso, tá? O delegado vai falar com a gente, explicando. Algumas pessoas estão perguntando aqui no WhatsApp, mas se ela foi ouvida, como é que ela foi liberada? O Wesley vai trazer pra gente informação. Por que o delegado não manteve a prisão dela? Por que o delegado não pediu a prisão dela antes? Será que era